E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da termodinâmica. Na verdade, vamos discutir o que acontece com o gás quando você fornece uma quantidade de calor. Podem acontecer diferentes coisas. Pode, por exemplo, ocorrer um aumento de temperatura. Pode também acontecer deste gás sofrer uma expansão. Assim como o contrário é válido também. É possível que o gás ceda calor para o ambiente. E aí existem outras possibilidades, como redução de volume, redução de temperatura, ou os dois. O mais importante é a gente entender a primeira lei da termodinâmica, que fala que a variação da energia interna de um gás depende da diferença entre a quantidade de calor que você forneceu para esse gás e o trabalho que esse gás realiza. Quer dizer que se o gás não realizar nenhum trabalho, quer dizer que toda aquela quantidade de calor foi para quê? Foi apenas para ocorrer um aumento de temperatura. Mas isso vai ficar um pouco mais interessante quando você colocar a mão na massa aí e entender como que aplica esses conceitos. Vamos dar uma olhadinha aí então. Muito bem, pessoal. Então vamos começar aqui a nossa discussão. Quando falamos de termodinâmica, né, então estamos associando de alguma forma a essas relações de transferências de calor, transformações energéticas, e como a gente já consegue perceber, tudo isso está associado ao trabalho. Beleza? Vou voltar aqui num desenho que você já deve conhecer, então isso vai ajudar bastante. Bom, lembra aquela relação quando nós fizemos uma seringa, na qual havia um gás confinado, e esse gás pode, né, realizar trabalho dependendo da quantidade de energia associada a ele. Então vou fazer aqui uma representação só para a gente ter essa definição e aí vai ficar um pouquinho mais interessante. Lembrando que temos aqui um sistema fechado, vou fazer aqui uma representação do gás com as suas moléculas e vamos supor que esse gás esteja numa condição inicial, tá bem? Daqui para frente, pessoal, considerando a nossa discussão na aula anterior, quando nós falamos da teoria cinética dos gases, a primeira coisa que você já pode associar é aquilo que nós vamos chamar de energia interna de um gás, tá bom? Então vamos considerar o seguinte, a energia interna de um gás, representado pela letra U, tá bem? Ela vai ser dada por energia interna é igual a 3 meios de nRT. Quer dizer que a energia interna depende diretamente da temperatura do gás. Ou seja, com aumento de temperatura, haverá um aumento da energia interna. Sendo assim, a variação da energia interna vai ser dada por 3 meios de nR ΔT. Sendo que aqui nós temos a variação da energia interna. É importante diferenciar, viu, pessoal? Uma coisa é a condição, é o valor da energia interna de um gás dependente da sua temperatura. A outra é você falar da variação da energia interna. E é isso aqui que vai ser relevante para o nosso estudo de agora. Variação da energia interna. Então, a variação da energia interna do gás é dada por ΔU, que é igual a 3 meios, tá, de nR variação da energia interna. Legal, professor. Mas por que isso aconteceria? A situação é a seguinte. Se você tem uma fonte de calor, por exemplo, e você fornece uma quantidade de calor, vou colocar aqui, ó, uma fonte de calor. Fonte de calor. Quer dizer que você pode fornecer para esse gás uma quantidade de calor e esse êmbolo ele pode, né, ou não se deslocar, tá? Então quer dizer que se eu tenho aqui um êmbolo, por exemplo aqui, ó,
certo? Ele estava numa condição e agora ele vai passar para uma outra condição, por exemplo, ele conseguiu empurrar o êmbolo para cá, ó, o gás conseguiu empurrar esse êmbolo, quer dizer que ele saiu de uma condição inicial, realizou um trabalho porque deslocou esse êmbolo, tá bem? E foi para uma condição final, tá? Então ele estava nessa condição, o gás empurrou o êmbolo, né, deslocou o êmbolo e veio parar em outra condição, por exemplo aqui. Deu para entender, pessoal? Então existem três grandezas fundamentais: a quantidade de calor, o trabalho realizado, beleza? E a variação da energia interna. São três grandezas fundamentais para o nosso estudo, que o ΔU e o trabalho. Tudo bem? Então, o trabalho vai ser fundamental aqui. Se associarmos a isso um sistema gasoso, podemos pensar da seguinte forma, ó. Vou considerar aqui então um sistema gasoso. Vou até colocar isso, um sistema gasoso, que é o que nos interessa aqui, no qual você vai fornecer uma quantidade de calor para esse sistema. Esse sistema pode realizar um trabalho, no caso lá o deslocamento do êmbolo, tudo bem? E o que acontece? Uma parte disso pode fazer com que o gás ainda sofra uma variação de temperatura, portanto, uma variação de energia interna. Ou seja, olhando essa disposição, o que nós podemos dizer? Que essa quantidade de calor será a soma, né? Essa energia associada à quantidade de calor será a soma do trabalho mais a variação da energia interna, que pode ou não acontecer. Então, na prática, pessoal, o que nós podemos dizer? Podemos dizer também que a variação da energia interna de um gás, ΔU, será dado por Q menos o trabalho. Beleza? Variação da energia interna, Q menos trabalho. Sendo que a quantidade de calor recebida, né, ou cedida pelo gás, dependendo da situação, tal, aqui é o nosso trabalho que pode ser realizado ou sofrido pelo gás, e ΔU é a variação da energia interna. Podemos chamar isso aqui carinhosamente de primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Ou seja, a variação da energia interna de um gás é dada pela diferença entre a quantidade de calor trocado, né, com o ambiente e o trabalho realizado nesse processo termodinâmico. Beleza, a equação me parece muito simples, né? ΔU é Q menos trabalho, mas existe uma interpretação e é essa interpretação que você tem que ficar muito atento, muito atenta. Então vamos lá, gente? Vamos pensar primeiro na variação da energia interna, tá? Se você considerar ΔU, que é a variação da energia interna, essa variação pode ser positiva ou essa variação pode ser negativa. Uma variação positiva significa um aumento da energia interna. Faz sentido? Aumento da energia interna, o que significa que, como ΔU, né? ΔU depende diretamente da variação de temperatura, sim? Significa que se houver um aumento da energia interna, aqui é aumento da energia interna, tá, pessoal? Haverá também um aumento de temperatura. Quer dizer, aumento da energia interna representa um aumento de temperatura, ou seja, uma variação de temperatura positiva. Vamos deixar isso aqui assim. Beleza? Já uma variação de energia interna negativa significa o quê? Significa uma redução de temperatura.
Ou seja, se eu colocar aqui, ó, peraí, só um minutinho, uma redução da energia interna, redução da energia interna significa uma redução de temperatura. Beleza, pessoal? Então, primeira interpretação aqui da primeira lei da termodinâmica. Se você considerar a quantidade de calor, vamos dar uma olhada lá no nosso sistema. O que seria essa quantidade de calor? Vamos pensar sempre no sistema gasoso. É o nosso objeto de estudo. É isso que a gente está estudando. O sistema gasoso. Tá? Se o sistema gasoso receber calor, significa que essa quantidade de calor será positiva. Tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, sistema gasoso recebe calor. Vou colocar recebe calor. Beleza? Qual seria o oposto disso? Quantidade de calor negativa. Significa que o sistema gasoso, ele vai fazer o quê? Ele vai ceder calor para o ambiente. Ou seja, toda vez que tivermos uma situação em que um sistema gasoso cede calor para o ambiente, significa que essa quantidade de calor será negativa. Bom, então acho que até aqui me parece bastante tranquilo. Falta fazer a interpretação do trabalho. Voltando aqui na figura, pessoal, pensa comigo. Se o gás sofrer uma expansão, ele conseguir empurrar o êmbolo, quer dizer que o volume do gás aumentou. Em contrapartida, se o gás sofrer uma redução do volume, significa que alguém empurrou o êmbolo aqui, o comprimindo. Ou seja, pessoal, significado direto é que se o gás realizar trabalho, então vamos lá, se o gás realizar trabalho será positivo. Então, o trabalho realizado pelo gás, será positivo em qual condição? Se o gás, ou o sistema gasoso, né, vou colocar assim, se o gás realiza o trabalho. E toda vez que isso acontece, significa que tem associado a isso também uma variação de volume positiva, aumento do volume. Em contrapartida, pode acontecer do gás sofrer o trabalho de alguém externo. Significa que o trabalho será negativo, então podemos dizer que o gás ou o sistema gasoso sofre a ação do trabalho de alguém, tá bom? Sofre a realização de trabalho externo, tá bom? Vou colocar assim para você conseguir entender. Então, teremos uma redução do volume, variação do volume negativa. Quer dizer que a nossa primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q menos trabalho, deve levar em consideração esses sinais. Para que não exista equívoco, vou escrever aqui novamente, ΔU é Q menos trabalho, e uma maneira que você tem que levar em consideração para não cometer equívocos é escrever a equação da seguinte maneira, lembrando que este sinal que está aqui é um sinal da equação. Sendo assim, por ser um sinal de equação, você escreve entre parênteses e depois você coloca os valores. Tá legal? Mas isso você vai ver melhor resolvendo as questões. Gente, só para finalizar essa discussão, vamos pegar uma situação muito específica. Quero que vocês lembrem de uma transformação gasosa, tá? Ou uma situação em que existe uma transformação isobárica. Para quem não lembra, uma transformação isobárica é uma transformação em que a pressão inicial é igual à pressão final. Beleza? E para não ter equívoco, vamos pegar aqui o nosso diagrama. Tá bem? Vamos pegar aqui o nosso diagrama.
No diagrama PV, se você considerar a transformação isobárica, então aqui tem pressão e aqui volume. Por exemplo, pessoal, uma situação como essa, ó, uma expansão, sendo aqui a condição inicial e aqui a condição final, estão vendo aqui? Nós podemos falar que o trabalho, vamos retomar aqui, trabalho, que é força vezes deslocamento, né? Vai ser P delta V, neste caso aqui. Então, trabalho ser igual a P delta V, com pressão constante, representa o trabalho em qualquer transformação isobárica. Ou seja, qualquer transformação isobárica tem o trabalho associado a essa relação, P delta V, já que a pressão é constante e o que muda é o volume. Beleza, pessoal? O que podemos dizer também? Que neste caso aqui a pressão é constante e aqui nós temos o delta V. Ou seja, podemos associar a isso a área dessa figura abaixo dos pontos. No caso, pessoal, podemos dizer que P delta V vai ser numericamente igual à área deste gráfico. Beleza? O que tem de mais interessante aqui é que essa descrição, né, como que nós vimos aqui, como foi descrito aqui para a transformação isobárica, ela serve de apoio para qualquer outra transformação. Qual é a conclusão? Se você tiver um diagrama de pressão por volume, então, pressão, volume. Daqui para frente, por causa desse conceito, vou pegar aqui uma corzinha qualquer, né? Vou pegar um verde, que acho que vai bem aqui. Entre a condição inicial e a condição final, independentemente do formato do gráfico, tá legal? Tem que tomar esse cuidado. Significa que abaixo deste gráfico, ou entre a linha do gráfico e o eixo do volume, se for possível determinar algebricamente, né, ou geometricamente a área dessa figura, você vai poder dizer que a área do gráfico será numericamente igual ao trabalho realizado, tá bom? Então, a área é numericamente igual ao trabalho. Com a seguinte característica: se ocorre aumento do volume, no caso aqui é volume inicial e aqui volume final, significa que o trabalho será positivo. Trabalho positivo significa que realizou o trabalho e, portanto, ΔV, variação do volume, tem que ser maior que zero. Tá bom? O contrário também é válido. O trabalho será negativo se a transformação fosse no sentido oposto. Por exemplo, aqui, ó, de ponto A para ponto B. Neste caso aqui haveria uma redução do volume. E aí o que nós podemos dizer? Que calcula-se a área e a área será numericamente igual ao trabalho, lembrando que, neste caso, a variação do volume será negativa. Tá bem, pessoal? Então aqui temos uma introdução à termodinâmica, já definimos ali a primeira lei da termodinâmica. Uma das interpretações é que quando você fornece uma quantidade de calor, a variação da energia interna que esse gás pode ter é a diferença, essa quantidade de calor e o trabalho realizado ou sofrido. Beleza? Pessoal, claro que isso daqui é o nosso pontapé e você vai afiar aí as suas percepções resolvendo algumas questões. Belezinha? Então é isso aqui por enquanto.